Olá, nós vamos começar agora o programa de capacitação em segurança do paciente para os profissionais de saúde da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de me apresentar, não tenho conflito de interesse, sou especialista em segurança do paciente e em metodologia de aprendizagem ativa pela PUC. Bom, nós vamos dividir essa apresentação em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos fazer uma introdução ao tema, vamos ver onde nós começamos e como nós estamos agora. Vamos entender por que erramos, por que o sistema de saúde erra, finalmente, como virar o jogo. Vamos começar falando sobre como tudo começou. Como é que a gente começa a falar sobre segurança organizacional? Quando e por quê? Até 1980, a década de 1980, quando se falava em segurança, nós estávamos nos referindo à segurança tecnológica, ou seja, esse avião é seguro porque a sua tecnologia é altamente segura. Essa máquina tem uma tecnologia de ponta, portanto, ela é segura, ela oferece segurança. Então, a segurança até a década de 1980 estava relacionada à tecnologia. A partir da década de 1990, final da década de 1990, o mundo começa a falar sobre cultura de segurança. Cultura de segurança, ou seja, a gente começa a falar sobre as pessoas e não mais só apenas sobre a segurança que as máquinas nos oferecem, mas como que as pessoas, os trabalhadores, podem influir na segurança dos seus processos. É o que a gente chama de cultura de segurança. E o que aconteceu neste momento para mudar esse panorama? Aconteceu a grande tragédia da usina nuclear de Chernobyl, que ocorreu em 1986, e que quando os estudiosos foram ver o que aconteceu para contribuir para aquele erro, eles tiveram uma surpresa quando viram que as falhas humanas contribuíram de forma decisiva. Pequenas violações, pequenas tolerâncias foram definidas como as grandes causadoras daquela tragédia. A partir dessa época, criou-se a ideia de que as organizações deveriam ser mais seguras. Criou-se o termo organização ou organizações de alta confiabilidade. Nós estamos vendo aqui esse avião porque a aviação é considerada uma OAC, ou seja, uma organização de alta confiabilidade. Esse termo, organização de alta confiabilidade, foi cunhado em 1987, bem nessa década, foi quando a aviação decidiu mudar os números, os erros que a equipe, a tripulação, contribuía para as quedas dos voos, para a insegurança e os incidentes e os acidentes do voo, durante o voo. Ela criou então várias regras de segurança que hoje nós somos testemunhas dessas regras, e as organizações de alta confiabilidade são então aquelas organizações que privilegiam as regras de segurança, a cultura de segurança entre os seus funcionários. Essa é a definição de organização de alta confiabilidade, que nós vamos falar daqui a pouco. O aviãozinho está aí, até porque é de todas as organizações de alta confiabilidade que nós temos hoje, é a que mais se parece com a assistência em saúde, por conta das equipes. A equipe de saúde e a tripulação têm algumas características em comum que a gente vai discutir. E por que o trabalho de equipe é o trabalho que vai determinar esses processos de segurança? E como tudo começou na saúde? Na aviação a gente viu, começou no final da década de 80, 1986, em 1990 ela já tinha mudado os números e a cultura de segurança passou a ser um termo utilizado para cunhar essas organizações. E na saúde tudo começa 10 anos depois, na década de 2000, 1999, quando sai
relatório do Institute of Medicine dos Estados Unidos, um relatório absolutamente bombástico chamado Errar é Humano, um termo bastante interessante, que mostra que o cuidado em saúde, a assistência em saúde nos Estados Unidos representava a 8ª causa de morte. Era superior aos óbitos por acidente automobilístico, AIDS, câncer de mama. Isso foi um escândalo na época. Mostraram ainda que a cada $7 gasto com saúde, $1 era gasto com a correção dos eventos adversos. Isso criou, inclusive, algumas manifestações por parte dos convênios de saúde, das empresas de seguro e saúde, que passaram a não cobrir mais os gastos com os eventos adversos, que hoje está sendo uma tendência que já está chegando ao Brasil. Após esse bombástico relatório, que ninguém pode falar em segurança do paciente sem citar Errar é Humano, a Organização Mundial de Saúde trouxe para si a responsabilidade de resolver ou de melhorar esses números no mundo todo. Ela então criou o que ela chamou de Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, conclamou todos os países signatários, o Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde, identificou 13 áreas de atuação para melhorar esses números no mundo todo. Melhorar os números e a ocorrência de eventos adversos no mundo todo. A gente vai chamar a atenção da área 7, são 13 áreas, e a área 7 determina a difusão das boas práticas em saúde para reduzir os eventos adversos. É por isso que nós estamos falando aqui hoje. A partir daí, em 2004, surgiu a Aliança Mundial. Em 2013, o Brasil, que é signatário da Organização Mundial de Saúde, lança o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse programa foi criado, essa portaria foi criada em 1º de abril de 2013, ela é obrigatória, todos os hospitais têm que ter um núcleo de segurança do paciente por conta deste programa, e ele é em tudo semelhante às 13 áreas de atuação da OMS, mas ele é criado através de 4 eixos. O primeiro eixo é a prática assistencial segura, que é o que nós queremos, uma prática assistencial segura para reduzir os eventos adversos. No eixo 2, o envolvimento do cidadão na sua própria segurança. O eixo 3 e o eixo 4 dizem respeito ao ensino, a inserção do tema segurança no ensino, na graduação do médico, do enfermeiro, enfim, de todos os profissionais de saúde. E o eixo 4, que também é para as universidades, um incremento de pesquisas sobre o tema no mundo todo. Então, esse é o estado da arte. Até de 2013 para cá, nós estamos introduzindo o tema segurança do paciente nas nossas unidades, e é por isso que a gente está conversando aqui hoje, para fazer com que nós profissionais de saúde, tenhamos ciência do que o Programa Nacional de Segurança do Paciente preconiza para nós, equipe de saúde. Estas são as 13 áreas que a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente da OMS determinou, e eu chamo a atenção das áreas 5, 6 e 7, que falam sobre prevenção e difusão das boas práticas. Ações preventivas, prevenção de danos e difusão das boas práticas. As áreas 5, 6 e 7, que dizem respeito a nós, profissionais da ponta, profissionais de saúde da ponta, médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, toda a equipe multiprofissional de saúde. Aí, alguns termos precisam ficar bem definidos, né? Bem definidos. As organizações complexas. Eu já falei das organizações de alta confiabilidade, nós vamos falar agora sobre as organizações complexas. Organizações complexas são hospitais, por exemplo, e aviação. Ambas são organizações complexas. Qual é a diferença entre elas? As organizações simplesmente complexas são aquelas que operam com processos complexos e em condições de alto grau de tensão. Claro, a saúde é de todas a mais importante, a mais complexa organização que nós conhecemos.
alto grau de tensão, porque a gente lida com vidas humanas. Então, a saúde, os hospitais, são organizações complexas. As organizações de alta confiabilidade são também complexas, mas elas investem na cultura de segurança e por isso mesmo tem um grau de erros e de acidentes muito menor do que apenas as organizações que não são consideradas de alta confiabilidade. E a aviação é uma delas, porque lá atrás, na década de 1986, 1990, começou a instituir os processos de segurança nas suas equipes de trabalho. De modo que o que a gente da saúde quer é chegar a ser uma organização de alta confiabilidade, como é a aviação, e a gente está pedindo emprestado a essas empresas, a aviação, como que ela conseguiu chegar à redução drástica dos números de quedas, de incidentes nos voos. Então, por isso, a aviação, hoje a segurança do paciente usa muitos termos da aviação. Então, briefing, debriefing, são vários termos que a gente vai usar e que são usados até hoje pela tripulação dos voos, porque são checklists, por exemplo. Checklist é um termo da aviação, que são termos que eles começaram a introduzir na década de 90 e que hoje reduziram drasticamente o número de incidentes da sua empresa. Então, falando nisso, vamos fazer a comparação entre ambas as empresas e o que se pensa, o que a equipe pensa, como que as equipes pensam sobre a sua empresa, sobre a sua atuação, a sua atividade. Em primeiro lugar, a saúde tem um resultado, oferece um resultado de um evento a cada 10 internações. Um evento adverso a cada 10 internações. Isso é um número absolutamente, inegavelmente ruim. Com morte, um óbito a cada 100 eventos adversos graves. Isso é um número absolutamente indesejável. Enquanto que a aviação tem um evento a cada 67 mil voos. Um acidente a cada 67 mil voos. E com uma morte a cada 10 milhões de voos. Ou seja, são números completamente diferentes, não são totalmente reprodutíveis e nem comparáveis, mas mostram os resultados que você tem nessas duas empresas. Se nós queremos chegar onde a aviação está, nós vamos fazer algumas comparações entre o que pensam a equipe de cada uma delas, né? Na saúde, nós temos aí o profissional de saúde que se acha um super-homem e nós temos aí o profissional da aviação que está preocupado. Ele está pedindo atenção. E isso reflete o pensamento geral do profissional da saúde e da aviação. Na saúde, o profissional de saúde acha que no final tudo vai dar certo. Isso é um viés de otimismo, né? O viés do otimista. É um viés de que ele está muito pouco afeito aos cuidados, porque ele é otimista, ele acha que tudo vai dar certo. Já a aviação, o piloto, a aeromoça, a equipe, a tripulação de saúde da aviação, ele sai para trabalhar acreditando que alguma coisa pode sair errada. E isso faz com que ele esteja atento o tempo todo para os erros, para os possíveis acidentes. Faz toda a diferença. Como faz diferença? A saúde tem o foco na eficiência do sistema, enquanto que a aviação tem foco na confiabilidade do sistema. Na saúde, há uma tendência a resistir à presença de erros, aos erros em saúde, enquanto que na aviação há uma tendência à resiliência, ou seja, eu vou corrigir os erros, eu vou identificar os erros, corrigir para que eles não voltem a ocorrer. Enquanto que na saúde resiste aos erros. É muito comum a gente ouvir dizer assim, não, ele teve uma pneumonia
pneumonia de vias aéreas, mas é porque ele tá doente, ele tem a sua imunidade baixa. Isso é uma resistência a entender que é um evento adverso que pode ser evitável. Na saúde, há um processo de trabalho extremamente hierarquizado que, de fato, dificulta muito as equipes a trabalharem, diferente da aviação, que o processo de trabalho é totalmente focado na equipe. A equipe ela tem um trabalho coordenado com o líder e um trabalho com divisão de tarefas. Isso é completamente diferente da saúde. E aí, então, estas medidas são as medidas importantes que a gente identifica que diferencia o cuidado na saúde e os cuidados de segurança na aviação. Mas, afinal, por que falar sobre segurança do paciente? É importante a gente falar? Por quê? Que motivo? Por que motivo, já que tudo isso que a gente está falando, a gente praticamente acha que sabe? Porque errar é humano, é uma característica do ser humano. O cérebro da gente pode criar algumas armadilhas quando a gente está em determinadas situações de pressão ou de algumas condições humanas, como a gente vai ver daqui a pouco. E porque, principalmente, erros são involuntários. Ninguém erra porque quer. E, principalmente, erros não são devidos exclusivamente à negligência, imprudência ou imperícia. Imprudência, negligência ou imperícia são causas de erros, são causas de danos, mas eles não são involuntários, portanto, são erros que não podem ou que deveriam ser observados como violação, como a gente vai ver daqui a pouco. Se erros são involuntários, são características do ser humano, logo o erro zero é impossível. Então nós temos que entender, todo profissional de saúde tem que entender que alguma coisa sempre pode sair errada. E é a máxima da aviação. Alguma coisa sempre pode sair errada. Portanto, atenção. Muita atenção, porque a gente tem que se sobrepor a todas as causas que facilitam, que contribuem ou que geram os erros. Logo, os profissionais devem estar conscientes de que eles vão errar um dia. Todo profissional vai errar um dia, só não erra quem não faz, quem não trabalha, né? Então, precisamos falar sobre segurança do paciente, sim. Precisamos entender isso, precisamos saber lidar com os erros, para que eles não voltem a ocorrer, pelo menos não aqueles que a gente testemunhou ou cometeu. É uma ciência que tem uma taxonomia bastante complicada, porque nós ainda utilizamos anglicismos, ainda utilizamos alguns termos utilizados pela aviação americana, e aí então é preciso que alguns termos sejam bastante bem entendidos. Nós vamos utilizar aqui a taxonomia da Organização Mundial de Saúde e não de outras empresas ou organizações. A taxonomia da Organização Mundial de Saúde diz que eventos adversos são incidentes que resultam em danos não intencionais decorrentes da assistência e que não têm relação com a evolução natural da doença de base. Ou seja, o indivíduo internou para tratar de uma pneumonia, mas tem uma queda do leito e quebra a perna. Quebrar a perna é um evento adverso, não tem nada a ver com a pneumonia. É um evento adverso e que resultou do cuidado inadequado, uma assistência à saúde inadequada. Não confundir evento adverso com reação adversa. Reação adversa, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um efeito prejudicial ou indesejável que aparece após a administração de medicamento. Ele pode até ser conhecido, mas ele é prejudicial, ele também é não intencional, mas ele está relacionado ao medicamento e não é um incidente relacionado à assistência à saúde em si.
Além disso, nós temos alguns outros termos que é muito importante a gente entender. Segundo a Organização Mundial de Saúde, segurança do paciente é a redução a um mínimo aceitável do risco de danos desnecessários associado ao cuidado de saúde. Ora, ao mínimo aceitável? Sim. Por quê? Porque errar é humano. Então, erro zero, a gente já viu que não existe. De modo que segurança do paciente, o hospital que tem segurança do paciente é aquele que reduz ao mínimo aceitável do risco de danos desnecessários. Olha, se existem danos desnecessários, é porque existem danos necessários. O dano necessário é, por exemplo, uma incisão cirúrgica para a realização de uma cirurgia qualquer, uma apendicectomia. É necessário você lesar aquele tecido, fazer um corte, para poder chegar aonde você quer ao apêndice. É um dano necessário. Já os danos desnecessários é, por exemplo, uma fratura de um braço em decorrência de uma queda no leito hospitalar. Isso é um dano desnecessário. É uma infecção hospitalar. É um evento adverso. Também foi devido a um cuidado inadequado. Cuidado em saúde inadequado. É, portanto, um evento adverso. E, finalmente, erro e violação. Qual é a diferença entre erro e violação? Violação é quando há uma transgressão de uma norma ou de uma regra já definida e é sempre intencional. Portanto, a violação se diferencia do erro porque é uma transgressão consciente, né? Consciente que o profissional faz e intencional. A gente está vendo aí o carro estaciona bem embaixo de uma placa de proibido estacionar. Portanto, ele transgrediu uma regra. É, portanto, responsabilidade desse condutor, desse motorista, essa multa, com certeza. Mas nem toda violação vai resultar em dano. Às vezes pode resultar na descoberta de uma nova fórmula, de um novo jeito, de um novo protocolo ou de um trabalho novo, de uma forma nova, um processo novo. Mas violação, a princípio, difere do erro pela intencionalidade. Como é que o mundo vê os eventos adversos traduzidos em números? Eles ocorrem no número de 4 a 16% de todos os pacientes hospitalizados nos Estados Unidos. É um número inaceitável. 4 a 16% nos Estados Unidos, que é um país altamente eficiente em saúde. No Brasil, nós não temos números suficientes para falar sobre isso. Mais da metade dos eventos adversos ocorrem nos cuidados cirúrgicos. Então, você operar o paciente errado, ou operar o órgão errado, esses 50% desses eventos são devidos às cirurgias. E mais de 50%, um número absolutamente alto, são evitáveis. E é por isso que nós estamos falando. Quais são as formas de mudar esse número, né? Quais são as formas de corrigir esses erros ou evitá-los, principalmente. Quais são os eventos adversos mais frequentes? A Organização Mundial de Saúde conclamou a Joint Commission International, que é uma empresa internacional de acreditação dos hospitais, principalmente que atua nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, em muitos países, e atua há muitos anos, para ela dizer, entre os hospitais dela, quais eram os eventos mais frequentes no mundo todo. E ela citou, então, que as causas eram identificação errada, uma causa de evento adverso 100% evitável. Quais são esses eventos? Troca de bebê, troca de sangue, troca de medicamento, né? Cirurgia errada, paciente errado por nomes parecidos, identificação errada. Segunda, comunicação ineficaz, não só entre os profissionais ou entre os profissionais e o paciente ou os familiares. 70% dos erros em saúde são devidos à comunicação ineficaz.
Erros na medicação, desde a prescrição até a administração do medicamento ao paciente. Uma em cada 10 prescrições contém um erro de prescrição. Cuidados cirúrgicos, a gente já falou, 50% dos eventos adversos são devidos à cirurgia errada, ou em paciente errado, ou em órgão errado, ou técnica errada. Higienização das mãos. Higienização das mãos é um evento adverso resultante de uma violação. Por quê? Porque não há nenhum profissional de saúde que não saiba que as mãos são o maior veículo de contaminação cruzada, de infecção cruzada entre os pacientes, de modo que não lavar as mãos, não higienizar corretamente as mãos para o profissional de saúde não é um erro, é uma violação. Queda e lesão por pressão são também causas de eventos adversos. A queda é a segunda causa de óbito em eventos adversos no mundo todo. E lesão por pressão é também uma causa de evento adverso. O indivíduo que internado evolui com úlcera por pressão, lesão por pressão, é por causa de uma assistência inadequada. É um evento adverso. Por que, afinal, o profissional de saúde, o sistema de saúde erra? Por que erramos? Segundo James Reason, a causa de você planejar uma ação e ter um resultado diferente do que você planejou, ou seja, você planejou fazer uma nefrectomia à direita, o indivíduo tem um problema no rim direito, e você acaba fazendo uma nefrectomia à esquerda. Se você planeja certo e acaba agindo errado, é porque, segundo James Reason, você não teve ou você ultrapassou várias barreiras. Algumas barreiras, portanto, essas barreiras são aqui demonstradas como algumas fatias do queijo suíço, porque é muito difícil que os furos do queijo suíço eles se coincidam. É muito difícil. Portanto, essas barreiras são determinadas por fatias de queijo suíço para dificultar que a resposta, que o erro aconteça. Que a resposta, você faça uma entrega diferente do que você planejou. Estes fatores, essas barreiras, elas são referentes a barreiras de fatores contribuintes latentes, ou seja, que você não vê, você profissional de saúde não vê, por exemplo, que essa iluminação desse centro cirúrgico está inadequada. Por exemplo, não foi você que causou isso, foi um processo ou uma gestão inadequada do centro cirúrgico. Equipe em múltiplas salas, sobrecarga de trabalho, uma enfermeira que trabalha tendo que ver 20, 30, 40 pacientes, né? Ou horário equivocado, plantão de 36 horas, 30 horas. Isso são fatores que contribuem ou até mesmo geram os erros, mas que você não vê. James Reason chamou então de fatores contribuintes latentes, ou seja, que estão no back, você não consegue perceber, diferente dos fatores contribuintes ativos, em que o operador, o profissional de saúde, concorre com aquele erro ou violação no momento da ação. Então, ele planejou fazer uma anamnese correta, mas ele falha na anamnese e acaba errando o diagnóstico. Ele planejou fazer um procedimento correto no paciente A, mas ele faz o procedimento correto no paciente B, né? Ele planejou fazer uma cirurgia correta, mas ele se recusou a fazer o checklist de segurança. Isso é uma violação. Então, os fatores contribuintes ativos são aqueles que acontecem no momento da ação e do próprio profissional de saúde, e eles são devidos a erros ou violações. Erros não deliberados e violações deliberadas, conscientemente. Quais são os tipos de erros que se conhece, né? Segundo James Reason também, existem dois tipos de erros. Aqueles na execução,
como a gente falou, e aqueles no planejamento. Você planeja fazer alguma coisa ou você já está executando aquela coisa, aquela ação. A execução, então, na execução nós temos dois tipos. Um é o deslize, no momento em que você está atendendo o paciente, por uma falta de atenção, você coloca a sonda no lugar errado, por exemplo. Ou um lapso, uma falha de memória, você esqueceu de dar um medicamento ou de fazer uma determinada etapa daquele procedimento. No planejamento, nós temos os equívocos, chamado equívoco da aplicação de regras, ou de normas, ou de protocolos, ou de procedimentos. Você se equivoca na regra que você vai utilizar, ou a regra está errada, ou a regra não está adequada ao paciente. Ou equívoco de conhecimento. Você não sabe, você não tem conhecimento suficiente para para executar aquela tarefa, né? Os deslizes e os lapsos, ou seja, a falta de atenção e a falha da memória, acontecem quando o indivíduo realiza todo dia a mesma tarefa. É uma tarefa de rotina, ele está no piloto automático, né? E no piloto automático há uma chance grande dele esquecer ou de ter um lapso de memória, ou de ter um deslize. E aí, então, a gente chama isso de erro no nível das habilidades, da hora de você pega a sonda e coloca a sonda no lugar errado, né? E aí é um erro chamado de habilidade, onde você praticamente está inconsciente, você não percebe que errou, né? Já nos equívocos de regras ou de conhecimento, ele tem consciência do que ele está fazendo, ele está planejando uma ação. Mas ele também está realizando tarefas de rotina, mas ele aplica uma regra errada, ou ele aplica a regra errada, ou de forma errada, ou no planejamento de conhecimento, de aplicação de conhecimento, se ele não tem regra. Ele está sozinho naquela ação com o que ele conhece. Ou seja, ele tem menos um auxiliar, que é a aplicação das regras, né? De uma regra, de uma norma, de um protocolo. Então ele está sozinho com o seu próprio conhecimento. Um exemplo típico de um erro por planejamento e por planejamento de conhecimento é quando você deixa um residente sozinho atendendo da emergência. É um trabalho de alta complexidade que talvez ele não tenha conhecimento suficiente, ele tem alto risco de errar. Então, o residente sozinho, planejando uma ação, executando uma ação, com pouco conhecimento, se você não tem um protocolo para ele, né, um protocolo para aquela ação, ele tem um altíssimo risco de errar. Quais são os fatores que aumentam, ampliam, contribuem para o erro, né? Ou até mesmo facilitam e geram o erro? Podem até gerar o erro. Existem 4 tipos, basicamente, os fatores contribuintes de origem humana, os fatores contribuintes sistêmicos, relativos ao paciente e externos. Ou seja, os externos, aquele que o profissional não tem como influir. Os fatores humanos, sistêmicos e relativos ao paciente dizem respeito ao profissional, a nós profissionais de saúde, né? Os humanos são fundamentalmente aqueles ligados ao profissional de saúde, relativos ao seu grau de memória. Você não pode confiar só na sua memória. A memória ela é limitada, portanto, está grifado como um dos mais importantes fatores humanos que contribuem para o erro. Além disso, se você estiver cansado, sonolento, com fome, estressado, sob efeito de álcool, sob efeito de algum medicamento, doente, você não deve trabalhar, porque você tem altíssimo risco de errar. Os fatores sistêmicos deles, o mais importante, é a comunicação ineficaz. A estrutura onde você está trabalhando, se tem uma ergonomia adequada, se tem uma iluminação adequada, as decisões gerenciais que fazem com que aquela instituição funcione, de que forma. Fundamentalmente, o trabalho em equipe, que é
o pilar de todos os bons trabalhos em saúde e a cultura de segurança daquela organização. As relativas ao paciente e aos externos, os fatores externos, são também importantes e o profissional de saúde deve conhecer para poder influir, principalmente naquelas relativas ao paciente. Relativas ao paciente, fundamentalmente, um paciente que tenha comorbidades, várias doenças, toma vários remédios, tem limitações, quer auditivas, quer de mobilidade ou comportamentais, porque tem uma doença psiquiátrica, são pacientes de maior risco. Portanto, maior risco de erro. Quanto mais complexo, maior risco de erro. Assim como os fatores externos. Quanto maior a complexidade do sistema, maior a chance de erro. Hoje você tem uma complexidade enorme. Portanto, a segurança do paciente está na ordem do dia, porque o sistema está ficando cada vez mais complexo. Dentre os fatores externos, o mais importante são as armadilhas que se criam, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, entre os fatores sistêmicos, eu vou citar a comunicação. 70% de todos os eventos adversos são devidos à comunicação ineficaz, quer entre a equipe de saúde, quer entre o profissional de saúde e o paciente. Existem duas formas de comunicação, a comunicação verbal e a comunicação não verbal, geralmente negligenciada pelo profissional de saúde. A comunicação verbal é o peso que a palavra, que o vocábulo que você está usando importa na comunicação. Qual é a influência que os vocábulos que você usa, as palavras que você usa, estão tendo para você se comunicar com aquele paciente, para ele entender. A comunicação, a gente tem que entender que não é uma informação solta no ar. A comunicação é você dar uma informação e saber que o paciente entendeu, não é isso? Existem duas formas, a oral e a escrita. Na escrita, o médico já está bastante atrasado, porque ele tem uma escrita, ele se orgulha de ter uma letra ruim, mas hoje em dia, graças a Deus, tem uns computadores que podem melhorar isso. Nem todo hospital tem. Mas a comunicação não verbal é muito importante. É importante a mudança, a emissão de voz, a mudança do tom de voz, a tonalidade de voz que você usa para falar as palavras que você escolheu. Os movimentos corporais, o uso do espaço e principalmente a proximidade que você tem com o paciente, como, por exemplo, o toque físico entre você e o paciente, né? Segurar a mão do paciente, né? O ombro do paciente é muito importante. Então, a comunicação verbal e a comunicação não verbal, elas sofrendo um trabalho, elas determinam o quanto o paciente vai entender através desses instrumentos. E identificou-se que o discurso verbal, ou seja, as palavras que você escolhe usar, tem apenas 7% de influência no entendimento do seu paciente. Já a comunicação não verbal, que é dada pela entonação de voz ou pela expressão facial, expressão corporal, representam 93% do entendimento. O que a gente conclui que é importante a gente não se fixar em modelos nefastos. Talvez a expressão corporal, a expressão facial deva ser observada com maior carinho entre nós profissionais de saúde, porque isso influencia demais na comunicação com o paciente. O que a gente quer é que o paciente entenda o que a gente está dizendo, não é isso? E os fatores externos, eu vou chamar a atenção para o fenômeno que a gente tem uma regra que chama-se LASA. LASA nada mais é do que Look Alike and Sound Alike. Infelizmente é um anglicismo que quer dizer medicamentos de aparência semelhante, look alike, ou cujos nomes têm um som semelhante, sound alike. O look alike e o sound alike são fatores externos porque não dependem da gente, dependem da indústria farmacêutica fazer medicamentos ou aparelhos que sejam
fáceis de serem identificados, e não com look-alike ou sound-alike. E, finalmente, como virar esse jogo? Fazendo gerenciamento do risco ou gestão do risco, criando barreiras aos erros, como os erros mais importantes que a gente identificou: identificação, comunicação, lavagem de mãos, medicação, cirurgia e queda. E evitar a recorrência dos erros, como? Analisando, notificando eles, ou seja, identificando os erros, analisando os erros e corrigindo os erros para que eles não recorram. Então, fazendo planos de ação para que eles não recorram, criando as barreiras que o James Reason sugeriu. E aí, assim, dessa forma, nós teremos a cultura de segurança do paciente naquela instituição. E, na verdade, esses 7 eventos essas 7 barreiras, são, na verdade, as metas internacionais de segurança do paciente da OMS. Identificação, comunicação, medicação, cirurgia segura, higienização das mãos, riscos de lesões por quedas e, segundo o programa, ele intensificou a sexta meta, colocando úlcera por pressão também. Aqui no Brasil, então, o programa colocou mais um evento adverso na sexta meta. Diante de tudo isso, o que a gente pode recomendar para os profissionais de saúde? A gente pode recomendar criar auxiliares de memória, cuidar bem da sua saúde, tornar os processos mais visíveis, investir no trabalho em equipe. Como é que você cria auxiliares de memórias? Checklists é um auxiliar de memória sensacional. Protocolos, diagramas, normas, POPs, regras, guidelines, normas de serviço, são auxiliares de memória. Cuide bem da sua saúde. Não trabalhe se você estiver com fome, irritado, cansado, atrasado, com sono, sob efeito de medicamento, alcoolizado. Cuide bem da sua saúde para você cuidar bem do seu paciente. Torne os processos mais visíveis. Crie manuais, cartazes, recursos visuais, pictogramas. Vale tudo para você ter a informação correta do que você deve fazer nos locais mais acessíveis. E padronizando todas as ações de todos os funcionários. E, finalmente, principalmente, trabalhe em equipe. Os diferentes saberes de uma equipe multiprofissional são elementos que norteiam uma boa assistência técnica, uma boa assistência em saúde, com liderança, com uma comunicação eficaz, com divisão de tarefa, com divisão de saberes, com o próprio paciente participando da equipe e do seu próprio cuidado. Bom, nós vamos terminando, mas antes disso eu gostaria de recomendar algumas leituras, algumas referências bibliográficas. Esse é o Guia Curricular de Segurança do Paciente da OMS. Eu tive a oportunidade de traduzir esse guia para o português, já existe traduzido em mais de 13 idiomas. Eu traduzi ele junto com o grupo da PUC, de letras, de tradução, e ele está absolutamente identificado com as regras da OMS, onde todos os vocábulos utilizados podem ser identificados por todos os países de língua que falam a língua portuguesa. Eu recomendo a parte B, a segunda parte, que fala sobre todos os temas de segurança do paciente e dão referências da internet, ou seja, com atualização perene, Além desse guia, a gente vai recomendar os 9 artigos, os 9 cadernos da Anvisa, que são recomendados pelo Ministério da Saúde do Brasil. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, eu estou à disposição para qualquer dúvida, meu e-mail aí, e até a próxima.